Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Coisa boa, né, irmãos? Estamos aqui em comunhão, na presença do Eterno. Deus tem sempre nos dado o seu alimento, que é a sua palavra. Nós não podemos jamais, irmãos, deixar de nos alimentarmos com a palavra bendita, a palavra santa. É essa palavra que norteia o nosso espírito que entra em conexão automaticamente com a nossa alma, e a nossa alma se santifica e o nosso corpo se torna templo do Espírito de Deus. Nada nessa vida poderá santificar o teu espírito, somente a palavra de Deus. É importante pararmos, jovens, senhores, velhos. A palavra de Deus sempre será eterna, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos fazer duas leituras hoje. Eu sempre faço essa leitura com a igreja. Tem irmãos que dizem assim: pastor, eu gosto tanto quando o senhor faz a leitura com a igreja. É uma oportunidade que temos de fazer como Moisés e Arão, que liam a Torá diante do povo. Nós fazemos isso aqui. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 7, o verso 8. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, o verso 8. Depois leremos 1 Samuel 17, 34 ao 37. Você vai nos acompanhar e vamos ler juntos, porque a maior coisa que temos é estarmos unidos na palavra do Deus eterno. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 7, o verso 8. Já está até no televisor. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi. Aqui é o profeta Jonatas falando a Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo e sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 34. Nós vamos agora voltar. A igreja, por favor. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Igreja. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então, amém. Disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E a igreja diz: amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Por essa ocasião, hoje nós temos a consagração de alguns pastores nessa casa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E nós temos todo o cuidado, depois de toda a recomendação, e de todo o critério e de avaliação, e a nossa preocupação é que Deus possa usar pessoas para que leve o seu nome, pregue a sua palavra, que o Deus eterno seja conhecido, possamos gerar pastores segundo o coração da vontade do nosso Deus. A gente está diante de um texto que ele atravessa uma ordem de reconhecimento humano. Ele ultrapassa a capacidade e a perspicácia dentro de um foco sacerdotal. Deus trabalha como Ele quer, Deus é livre, Deus não depende de homem. Nós não temos uma forma estatutária de prender e de fracionar o poder de Deus. Deus trabalha como quer, do jeito que Ele quer e da forma que nós não entendemos. Deus sempre teve um plano maravilhoso para o seu povo.
E Deus sempre foi chamado quando o povo estava em perigo. E Deus sempre ouviu a voz do seu povo. Deus sempre ouve a voz do seu povo. Davi era um jovem rapaz, um moço que cuidava do rebanho do seu pai. Um moço que fazia um trabalho rural, no curral, isso, nas campinas. Era um serviço para poucos que gostariam de ser mais reconhecidos, aqueles que gostariam de mais ascensão. Davi ocupa um lugar de humildade, simplicidade, e ele fazia aquilo com muito amor. Ele cuidava das ovelhas com muito amor. E há uma tradução no hebraico ainda que diz o seguinte: Davi amava as ovelhas, ele amava os rebanhos, e o cuidado que ele tinha era muito grande. E Davi, em certo ponto do seu reino, na sua ascensão, Davi foi o maior rei de Israel, que reinou durante 40 anos e trouxe paz, prosperidade e fez com que o reino lograsse êxito diante de todas as nações vizinhas. E ele reconhece, porque Deus o havia chamado de um lugar improvável, numa condição insignificante. Eu quero dizer para a igreja que Deus choca as pessoas. Deus choca as organizações. Deus choca as pessoas que ainda não sentiram o seu poder. E tudo aconteceu porque Davi tinha um coração apaixonado pelo que fazia. O Espírito Santo toca no profeta e Samuel ouve Deus falar. Estava na sua casa e Samuel ouve Deus falar: olha, vai para Eufrate, vai na casa de Jessé, passa a vista de todos os seus filhos, que um dos seus filhos vai ser rei em Israel. E o profeta obedeceu à voz de Deus. Só que Jerusalém já tinha um rei assentado, que era Saul. A vida do profeta corria risco, porque ele poderia ser morto por ordem do rei. Isso era um levante, isso era uma incitação a uma desordem. Então, o profeta foi com todo cuidado. Tudo isso porque Deus enxergou Davi enquanto apacentava as ovelhas. Davi tinha uma missão solitária, mas Deus enxergou justamente naquele trabalho. Davi amava as ovelhas. E não só amava, Davi se arriscava pelas ovelhas. Davi concorria com qualquer perigo e risco que viesse ter junto ao seu rebanho. Ele não tinha medo de arriscar a sua vida. Não importava o tamanho nem a força do animal, do perigo. Nada era maior do que a sua vontade, o seu desejo de guardar as ovelhas. Ele era apaixonado pelo rebanho. Ele enfrentava, nós lemos aqui 1 Samuel 17. Ele dá um testemunho vivo para o rei Saul a respeito da sua preocupação com as ovelhas. Quando o rebanho corria risco e veio um urso, e a Bíblia diz que ele lutou contra o urso e tirou a ovelhinha de suas garras. E depois ele lutou contra o leão. E a Bíblia diz que ele se atracou tão fortemente que puxou a sua barba e o feriu. E também não deixou que ele levasse uma ovelha do seu rebanho como presa da sua alimentação. Deus havia escolhido Davi porque Davi tinha um coração voltado para o que fazia. A sua preocupação era tão grande que ele não via perigo em nada. E quando ele foi chamado, a coisa é tão interessante, porque tinha Eliabe, que era o irmão mais velho, tinha Abinadab, que era o segundo, mas eles eram guerreiros. Quando o profeta chegou na casa de Jessé,
e passou a vista e houve aquele desfile de filhos tão portentosos, tão fortes. A imagem que eles traziam era que era um daqueles. Deus falou para Samuel: não te atentes para a aparência. Não te preocupes com a aparência. E naquela hora Samuel perguntou: falta mais alguém? E Jessé falou: eu tenho um filho que é o menor, que é o mais moço, mas ele está cuidando das ovelhas. Era um lugar meio complicado, porque vivia com cheiro de ovelha. Ele tinha aspecto não muito agradável em relação à preocupação que tinha de ficar o dia inteiro diante de chuva, sol. Mas Davi estava lá, cuidando. E o mais interessante disso tudo é que as ovelhas têm diferenças. No meio do rebanho, tem ovelhas que são ovelhas de lã branquinha. E tem ovelhas que têm manchas, as chamadas ovelhas malhadas. E as brancas, comercialmente, têm mais importância para todo o comércio. Porque a malhada dava trabalho. O tosqueador tinha que eliminar algumas partes, aquilo tomava muito tempo para fazer. Então, aquilo não tinha muito valor comercial, não tinha uma importância econômica quanto as branquinhas. Aí o que eles faziam? Eles faziam o seguinte: as branquinhas sempre ficavam no meio do rebanho e as malhadas ao redor. Porque se houvesse algum ataque de algum lobo, de algum urso, de algum leão, pegariam aquelas que não tinham valor, ou menos valor, com menos importância comercial. E na hora de levar para o aprisco, quem ficava dentro do aprisco eram as ovelhas brancas. As malhadas ficavam lá de fora, servindo até mesmo de presa se houvesse algum animal feroz, porque eram menos significantes. E assim era a preocupação dos pastores. E segundo a tradição judaica, hebraica, diz que Davi era um pastor que cuidava de ovelhas com manchas. Aquelas ovelhas que têm menos valor. Aquelas ovelhas que não são tão rentáveis, produtivas, né? Essas ovelhas ficavam mais à mercê dos perigos. Às vezes a gente tem no rebanho de Deus aquelas ovelhas que são branquinhas e as malhadas. Tem aquelas que trazem suas lutas, suas aflições. São pessoas que estão no meio do rebanho, que ainda não tiveram uma santificação total. São seus problemas, são suas lutas, seus conflitos, suas necessidades, que numa forma figurativa, elas trazem mancha em suas vidas. Traz um peso, traz uma dor, traz contradição. São pessoas que talvez estão puxando corrente em suas vidas emocionais, mas estão dentro do rebanho de Deus. Mas essas ovelhas malhadinhas, elas estão sempre correndo risco, porque o mundo é perigoso, o mundo é hostil. E elas estão sempre nas beiradas, com facilidade, como um objeto de ataque sutil do inimigo.
E Davi tomava conta dessas ovelhas. E essas ovelhas não eram atrativas. Vocês que serão pastores, pastor não escolhe ovelha para pastorear. Pastor não escolhe pessoas para dizer, essa é a melhor, essa aqui eu não quero. A gente aprende a entender que o rebanho é de Deus. E nós estamos aqui para cuidar das almas, cuidar das vidas. É muito melhor a gente se preocupar com quem não dá trabalho. Pelo contrário, tem pessoas que são tão produtivas, são tão importantes, mas isso não desqualifica o ministério pastoral. A gente aprende por que Davi foi tirado da onde ele saiu para ser o maior rei em Israel. Porque ele tinha um coração que se preocupava com as ovelhas que corriam risco, com as ovelhas que eram bem perto de ser objeto de perigo. No meio do povo de Deus, há dentro da igreja, ovelhas assim. Gente que erra, gente que acerta. Pessoas que são resolvidas, pessoas que não são resolvidas. E o pastor, ele está aqui para cuidar. Eu vou querer ser pastor daquele que tem uma situação boa, aquele que tem um carro melhor na igreja, aquele que dá maior dízimo, aquele que não me traz problemas, aquele que até me convida para grandes coisas e eventos e tem uma ascensão para eu me sentir bem. Ótimo, mas isso não te faz pastor de fazer diferença de ninguém. Nós não podemos escolher pessoas para pastorear. Quem pastoreia, pastoreia por meio da palavra. Quem ministra, ministra pelo meio da palavra. Quando Jessé viu Davi, Deus falou, é esse. Quando ele ouviu, é esse. E a Bíblia diz que ele colocou o óleo. E a partir daquele dia, a unção de rei, a unção de governo, a unção de liderança, a unção de poder, a unção do Espírito Santo ficou na vida de Davi. Eu penso, irmãos, que hoje nós não podemos transformar a unção que Deus tem nos dado em negócio. Pastor não é título. Pastor, é função. Nós temos que entender que a igreja precisa ser alimentada, cuidada. O próprio Davi falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante. Guia minha alma pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado estão todo dia alimentando a minha alma. Me consola. Certamente, Senhor, que eu vou habitar na sua casa. Eu vou viver na sua casa por longos dias. A igreja hoje é o aprisco santo do Senhor. Nós temos como responsabilidade cuidar dessas ovelhas. Cada membro, cada pessoa precisa ser pastoreada para que o adversário, Satanás, não venha tragar as ovelhas do Deus eterno. Infelizmente, a igreja de Jesus Cristo tem tomado o caminho muito errado, porque a igreja, ela não depende de gestão mundana. Nossa riqueza não é esse mundo, irmãos.
Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos que tem repetido sempre. O Senhor Jesus Cristo não nos ordenou a termos dinheiro e isso permanecer em conta corrente e nos alegrarmos com isso. Porque aqui tem grandes bens materiais. Nada pode substituir uma alma, uma vida. Irmãos, quando a igreja for arrebatada, quando Jesus voltar, ele voltará para aqueles que o esperam, diz a palavra em Hebreus 9, versículo 27, 28. Então, o mundo entrará num caos profundo. Sabe por quê? A igreja de Jesus foi levada desse tempo, desse mundo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não tenham medo. O Espírito Santo está com vocês. Deus chamou vocês. Amém. De verdade. Não sejam covardes. Lutas virão, problemas virão. Mas o Espírito de Deus está conosco. O Senhor nos forjará. Oh, como disse Davi, não tema, ó rei Saul. Eu enfrentarei Golias. Porque eu enfrentei um urso, um leão, para defender as ovelhas. Quem é esse incircunciso, esse homem níquel, para falar mal do Deus vivo e do seu exército? A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. Jesus mesmo falou para os seus discípulos, Lucas capítulo 10, vão em meu nome curar os enfermos, limpar os leprosos, libertar os oprimidos. Digam a todos que é chegado o reino de Deus. Isso significa o quê? Que o reino despota, desgraçado, destruidor, o reino que põe as vidas em mazelas, em vícios, em decadência moral, em decadência espiritual. O reino que estava instalado sobre as almas humanas era o reino de Satanás. Jesus falou, digam agora que é chegado o reino de Deus. O mundo precisa de pastores. A igreja precisa de pastores. Nós precisamos de pessoas que têm autoridade e o poder do Espírito Santo. Homens dedicados, zelosos, que amam a palavra de Deus, que não tenham medo, que enfrentem os desafios, que vençam os maiores perigos da vida. Vocês possam vencer. Porque o pior medo é o medo que aprisiona as mentes e os corações. Jesus falou, vão, façam isso. Quando eles voltaram alegres, dizendo, Senhor, em teu nome, os mudos falaram. Em teu nome, Senhor, os enfermos foram curados. Em teu nome, Senhor, pessoas foram libertas. Jesus falou, calma, exultai, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! É a abertura da nova ordem do reino de Deus. É desfazer um reino maligno. Isso está na mente, irmãos. A mente é o campo de batalha do ser humano. O que vocês têm que fazer
Sejam humildes, sejam simples. O que agradou o coração de Deus foi a humildade e a simplicidade que Davi trazia na sua alma. Eu vejo hoje como uma visão distorcida. A Igreja do Nazareno tem 3 níveis de pastores: nível local, distrital e nível de ordenação de reverendo. A unção é a mesma, o Espírito é o mesmo, o batismo é o mesmo, o Senhor é o mesmo. A igreja pode aplaudir o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Davi saiu daquele lugar apuguento, com cheiro de ovelhas, não de bom perfume. Tinha coisa em Davi que chamou a atenção de Deus. É que ele era capaz de amar aquilo que fazia, de arriscar-se por aquilo que fazia, de não temer a nada por aquilo que fazia. Quando Davi estava entregando queijo para os seus irmãos na frente de batalha contra os filisteus, Eliabe falou com ele: o que você está fazendo aqui? Você quer se aparecer? Não, quem é esse homem? Golias já estava atormentando o exército de Deus já há 40 dias. E quando Davi ouviu aquela afronta, falou: eu vou lutar com ele. Irmãos, ninguém acreditou. Eu vou dizer para vocês, muitas pessoas não vão acreditar em vocês. Quem é? Fábio? Genésio? Carlos? Cristina? Será que o Barnabé fez uma coisa certa? Será que o Barnabé fez isso mesmo? Por Deus? E o pior, que já é ruim, pode piorar. Pessoas da família não vão acreditar em vocês. Eliabe falou: você quer se aparecer? Quer se mostrar? Jessé falou: volta, meu filho. Talvez a maior pressão que vocês sofram seja dentro da própria família de vocês, tá? Quando Davi foi falar com o rei olhou para ele e falou assim: mano, você não passa de uma criança, um menino. Duvidando de Davi. Aí quis colocar a armadura dele em Davi. Aí não deu certo, né, irmão? Não deu certo, porque Davi falou: rei, olha só, estou conseguindo andar com essa armadura. Não. Sabe o que a gente aprende? A gente nunca vai usar as armas espirituais de ninguém. A unção, ela não vai ser de uma pessoa. Vocês têm que descobrir qual é a unção que vocês vão usar para poder trabalhar. Davi falou: não quero essa armadura, tira isso. Eu vou lutar com pedras, o estilingue. E depois que o rei não acreditou em Davi, mais adiante no texto diz que o próprio Golias falou: ué, vieste me afrontar com pau, com pedra? E Davi falou: olha, tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Eterno. Não são as nossas armas, são as armas de Deus. Não é a nossa força, é a força dele. Não é a unção de ninguém, é a unção que ele colocou em vocês. Estejam preparados, porque muita gente não vai acreditar em vocês, mas Deus já acreditou.
Deus já chamou vocês. E isso é tudo. Isso é o mais importante. Não despreze as ovelhinhas. Tenham paciência. Saibam que vocês agora estão indo para um outro patamar. É o patamar que vocês vão ter que ter para dar. A vida pastoral é assim. Quando alguém tem convicção de que quer ser pastor e perguntar assim, se você não fosse pastor, quem que você gostaria de ser? Quem tem convicção de ser pastor, de estar no ministério, ouvir uma pergunta dessa, responderia, se eu não for pastor, eu não serei nada mais na minha vida. Ou vocês são, ou vocês não são. Davi falou, eu vou lutar. E nós sabemos muito bem, irmãos, que pastorear é lutar. Para que o nome do Deus eterno prevaleça. Para que as vidas não sejam saqueadas. Para que o Espírito do Deus eterno seja anunciado. Almas sejam libertas. Se dediquem à oração. Se dediquem à leitura da Bíblia. Não fiquem chateados com o que eu vou falar. Saiba confidenciar os problemas de vocês, as causas, a outros pastores. É muito triste quando a gente vê um pastor que não tem um confidente, não tem um amigo pastor e se confidencia com a igreja, com os membros, com as ovelhinhas. Se as ovelhas vêm buscar de vocês, o que vai apresentá-la? Para elas, as vossas queixas, os vossos problemas. Há uma afirmação que diz que o pastor é meio solitário. E é assim. Porque nós não podemos subir essa tribuna aqui e falar da nossa vida, e falar dos nossos problemas. A Bíblia diz, olha, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A Bíblia é a fonte inesgotável da vontade, da bondade, da misericórdia, do socorro, da ajuda do nosso Deus. Usem a palavra, preguem a palavra. Deus vai cuidar de vocês como Ele cuidou de Davi. Ele conhece a vida de vocês. Eu me recordo e faço menção a isso, quantos que nós geramos aqui como pastores que hoje estão aí, tem igrejas abençoadas, igrejas que estão trabalhando. E é assim que a obra de Deus acontece, irmãos. Deus chama quem Ele quer. Quando eu vim para essa igreja, eu estava igual aquele irmãozinho lá atrás, ó, sentadinho no banco, e não era uma cadeira acolchoada como essa aí, era um banco sem encosto. Né, irmã Laura? Só lembra desse tempo, irmã Laura? Lembra, né? A irmã Laura é mais antiga que eu. Lembra daquele banquinho que não tinha encosto, irmã Laura? Que a gente tinha que ficar firme mesmo, senão a gente caia para trás. E Deus me tirou por detrás das malhadas. Quando Deus quer, Ele faz. E é assim que Ele faz. Eu quero que vocês confiem em Deus. Essa palavra é para vocês. Sabe que o penhor do Espírito Santo está em vocês. E nós, como igreja, povo de Deus, temos que orar por esses novos ministros de Deus, para que eles possam continuar, porque a jornada não é fácil. Muitos desistem, muitos não aguentam, mas a palavra do Senhor diz que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro e despedaçarei as portas de bronze e ferrolhos de ferro, né? Ele desfaz, Ele trabalha. Ele vai à nossa frente. Fiquem firmes. E que Deus possa nos abençoar a igreja. A igreja do Nazareno, ela está em 165 países. É uma igreja missionária.
ela sustenta 800 missionários no campo. A igreja está em 70 línguas diferentes, 70 idiomas. É uma igreja que tem crescido, mas é uma igreja humilde, missionária. Nós não podemos perder a nossa raiz. Uma igreja de família, uma igreja que abraça. Nós não queremos a gestão do mundo, nós queremos que o Espírito Santo guie essa igreja. A nossa igreja tem feito um bom trabalho. A gente tem que parar de ver resultado como resultado financeiro. O resultado são as almas, são as vidas, onde o Evangelho tem pregado, anunciando através de cultos nos lares, através de cultos evangelísticos, nas praças públicas, através daqueles que estão nas ruas. Nós temos feito esse trabalho, preparando pessoas, capacitando pessoas, treinamento para que pessoas possam assumir os ministérios da casa de Deus. Temos tido compromisso com a palavra, de não pregarmos uma palavra qualquer, mas a palavra viva do Deus vivo, com cuidado, com zelo, com a hermenêutica bíblica, com a visão de que o que importa, irmãos, é que a igreja possa estar preparada para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a única coisa que pode nos alimentar até chegar esse dia é a palavra do Deus vivo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia!